no alvo. É o tema dessa noite. Eu não sei se você entende disso, né? De acertar o alvo. Eu estou até tentando ver se eu faço um curso de tiro, para ver se eu acerto o alvo, né? Vai ser legal. Então vamos ler Salmos 127, a partir do versículo 1. Ver se o Data Show chegou rápido, viu? Na versão NAA, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. Presta atenção nisso, hein? O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então nós vemos aqui a importância dos filhos, né? E quando se fala acertar o alvo, é justamente o que nós temos feito pelos nossos filhos. Eu hoje já não tenho muito o que fazer pelos meus filhos, já estão criados, casados, velhos, né? Mas eles foram encaminhados, né? Graças a Deus, eu tive, né, o privilégio de me converter aos 30 anos de idade. Então ainda estavam crianças, dava para ensinar o caminho, né? E eu consegui então, né? Então diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Eles devem ir mais longe que os pais. Olha só que bacana. O seu filho tem que ir mais longe que você. Amém? Já que uma flecha vai mais longe do que o arqueiro que ela lançou. E de fato, o arqueiro ele lança a flecha, ele fica parado e a flecha avança. E assim são os pais, né? Os pais precisam orientar, educar, ensinar os filhos para que eles possam avançar na vida, para que eles possam se sentir realizados, principalmente, né? O alvo tem que ser esse. Então, acertar o alvo é isso, que nossos filhos voem mais altos que nós. Amém? Isso chama-se realização. Olha só a pergunta que eu vou fazer, vai incomodar. Mas eu vim para incomodar, gente. Quando você olha para a sua família, no âmbito espiritual, te dá alegria ou tristeza? Preste atenção nisso. Porque esse é o alvo. Não olhando para os filhos bem-sucedidos profissionalmente, financeiramente, conjugalmente, mas espiritualmente. A gente precisa atentar para isso, né? Porque, de fato, a gente passa por momentos tão difíceis, né? E às vezes não vê essa realização. Mas a sua oração não é em vão. Um dia ela vai
ser respondido. Porque às vezes os pais oram pelos filhos e não conseguem ver a conversão dos filhos. Morrem antes, mas Deus honra depois esses filhos se convertem. Essa é a esperança que nós temos. Então a nossa oração não é em vão, ela está guardada em algum lugar. Eu costumo dizer que a gente coloca um pedido aqui de oração, às vezes não acontece, demora meses, demora anos, mas eu acredito que Deus tem um HD, e coloca lá o nosso pedido. E um dia ele vai acontecer, porque você orou com fé. E isso é importante a gente acreditar. E para a nossa família não é diferente. Por quê? Quantos pais, a pergunta foi justamente por isso, quantos pais são frustrados pelo insucesso dos filhos? Quantos pais olham para os seus filhos e falam assim: caramba, meu filho não deu certo, ou minha filha não deu certo? Às vezes um mau casamento, um mau relacionamento, às vezes uma vida espiritual estraçalhada, e a gente precisa entender que a vida espiritual alimenta a alma. A gente precisa se alimentar a nossa alma. Por isso estava vendo aí muito suicídio, porque a alma está vazia. E aí acaba ocasionando essas coisas, Pessoas em depressão, pessoas desorientadas. Não que crentes também não têm depressão, não têm desorientação. Também tem. Mas tem onde buscar. Só buscar. E aí então nós vemos que a frustração de alguns pais, ou de muitos pais, e lamentavelmente eles não conseguiram acertar o alvo. Hoje não é um culto da família, e eu naturalmente vim falar sobre isso, porque a gente sofre por causa dos filhos. A gente vê um filho doente, a gente vê um filho morrendo, a gente quer morrer antes. Eu já vivi bastante, me leva e deixa meu filho. Ainda bem que Deus nos escuta essas orações. É feita a vontade dele. E aí nós vemos então que é muito triste. A gente precisa ter essa visão, esse alvo para alcançar, principalmente as mães aqui, os pais que ainda têm filhos, crianças. Muitas coisas ainda vão acontecer nesse mundo e tudo indica que coisas ruins estão vindo por aí, e a gente precisa preservar as nossas crianças. Eu fico imaginando, como que os pais negligenciam a presença da criança na igreja. Como falham nesse quesito. Eu me converti, eu criei meus filhos na igreja. Não tinha esse negócio, vai dormindo, vai tomando banho, vai não sei o quê, mas tinha que ir para a igreja. Eram crianças, não era fácil de dominar. Hoje é tudo difícil. Mas olha que história interessante. Abra a sua Bíblia, não está solta ali, no livro de 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 14. Do 14 ao 19, uma história interessante. Acho que alguns anos atrás, não lembro tempo, eu preguei sobre esse texto e ele me veio à lembrança,
sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer. Jeoás, rei de Israel, foi visitado. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Versículo 18. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Olha que coisa interessante. Você pode imaginar quantas flechas tinha nas mãos daquele homem? Imagina umas 10 flechas. E ele não conseguiu atingir o alvo que Eliseu propôs para ele. Ele lamentavelmente só atirou 3 flechas ao chão. E ali já estava profetizado que ele venceria apenas 3 vezes. Se ele conseguisse lançar, e não sei por que não fez, 5 ou 6, ele exterminaria aquele povo de uma vez. E assim somos nós. Às vezes nós temos tudo nas mãos para dar certo, para vencer, e falhamos porque não temos a visão de Deus, não temos a visão do Rei. Essa é a grande realidade. E aí deixamos de obter, deixamos de ganhar, porque negligenciamos. E aí, naturalmente, esse rei, ele deve ter ficado muito triste. Quem estava morrendo era Eliseu, mas ele morreu ali em uma parte espiritual, porque ele não conseguiu discernir o que teria que ser feito. Mas por que será? Por que será que nós falhamos? Quantas flechas você tem lançado pela sua família? 1, 2, 3, para que você consiga a vitória dentro da sua casa, dentro do seu lar. E aí você então observa, e é através da sua família que você vai vencer. Eu sempre costumo dizer, nós só vamos ter uma igreja estabilizada, uma igreja forte, se a sua família for forte. Se a sua família for um fracasso, a nossa igreja sempre vai ser um fracasso, porque teremos pessoas aqui fracassadas. Então, a importância da família é essa. Por isso nós estamos voltados para este culto de quarta-feira para despertar você. Não desanima
Não desista da sua família de modo algum. Talvez o filho esteja bem afastado, bebendo muito, usando drogas, fazendo muita coisa. Mas isso para Deus, gente, é fácil de resolver. Talvez não seja para nós. E às vezes a gente não sabe administrar isso. A gente não sabe ter paciência. Eu tenho uma paciência tremenda. Porque já bebi muito, já fumei muito. E aí eu aguento os fumantes, eu aguento os legumes da vida. Por quê? Porque eu já passei por lá. Não tem pessoas melhores para tratar dessas pessoas do que o ex. E crente geralmente é ex, né? Eu me livre, né? Então, eu sempre tive, eu lembro que quando eu comecei em Bangu, se chegasse alguém bêbado, era comigo mesmo. Pegava bêbado, opa, senta aqui, vamos lá. Você estava lá na última cadeira, um cheiro de cachaça, sem poder falar, mas eu não estava nem aí. Olha que eu nunca fui bêbado para a igreja. Mas aprendi a cuidar, a amar essas pessoas. Por quê? Porque fui dependente também uma época. Eu conto isso, né? Sempre conto, né? Você vai lembrar, né? Eu, 9 horas da manhã, lá em Bangu, na Rua da Chita, né? E culto de domingo, eu estou lá na porta. E aí chega um homem bêbado. 9 horas da manhã, né? Não temos que ficar bêbado 9 horas da manhã. A bêbado a noite toda. Aí ele chegou, doido, aí doido, chapado. Aí eu podia, tudo bem. Posso entrar? Falei, pode. Assim como? Assim, pode. Segurei ele para ele não cair, não degrau. Aí sentamos. E ele estava. Estou Valdeci pregando. Ele, sei lá, estava ouvindo. E eu do lado dele. Quando ele cochilava, dava uma catarrada. Aí eu despertava. Aí conversamos um pouquinho e tal. Passamos ali no culto todo, ele já ficou mais alegre, foi embora, falou, muito obrigado pela recepção. Eu falo isso com orgulho. Muito obrigado pela recepção, mesmo eu nessa situação, gostei muito. Mas, sim, não volte outra vez. Não, vamos, cara. No domingo seguinte, estava ele, a esposa e 2 filhos. Ninguém bêbado. Está vendo? Gente, que alegria. Falei, puxa, está vendo? E ficaram com ele. Então eu louvo a Deus por isso, a gente tem que ter essa paciência. Não adianta, você já errou na sua vida e cobrar aos seus filhos que você já errou. Não tem que cobrar. Você tem que orientar. Eu já passei por isso, já fiz isso, não deu certo. Mas seja um orientador do seu filho, naturalmente, da sua família. Né? Então, através dessas flechas que você lança pela sua família, é que ela vai vencer. Então, quando nós falamos dessa flecha aqui, né, do avanço do filho, puxa vida, é uma esperança muito grande. Porque eu não acredito que a coisa mais importante que nós temos nessa terra é ver a nossa família salva. Amém? Amém. Isso é mais importante. As outras coisas, se vier, veio, se não vier, não veio. Então, que seus filhos, naturalmente, com essas flechas, eles serão bem-sucedidos. Amém. E o que
guerra, justiça divina, gostei da justiça divina, direção entre outros sentidos. Então simboliza o foco, a precisão e a conexão com Deus. Essa conexão é fundamental, né? Ou seja, vou dar um conselho para você. Velho é bom porque ele pode dar conselho, né? Eu sou pastor, eu sou pastor sênior. Sênior quer dizer o primeiro, né? Então, eu dou um conselho para você. Você precisa melhorar a sua conexão com Deus. Quem precisa, diga amém. Amém. A gente precisa melhorar a conexão com Deus. Você está na internet lá, batendo papo, fazendo alguma coisa, de repente a conexão cai. E aí? A gente depende tanto desse negócio que a gente fica furioso. Eu lembro, irmã, eu disse que de vez em quando eu entrava na oração quase 7 horas da noite. Aí dizia assim, fiquei sem internet. Olha só, a hora da oração só pode ser do capeta. Olha, carinha de internet, a hora da oração. Né? Então você vê, conexão é fundamental. Imagine com Deus. Mas olha só, vou ser bem sincero. Às vezes a gente perde a conexão com Deus e ele não fica tão extremado como com a internet. Ah, meu Deus, WhatsApp, Instagram, e vai, né, muita coisa. E a gente fica doido. Por isso a gente tem, né, o móvel, né? Caiu lá o Wi-Fi, entra o móvel. Puxa vida, que beleza. Quem pode, pode, né? Aí já alivia um pouco. Então, você precisa melhorar a conexão com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais próxima de Deus ficará a sua família. Isso é fundamental. E seus filhos precisam acreditar em você. Eles precisam ver Deus em você. Se não ver, não adianta. Vai adiantar. Por isso, o rei aqui não conseguiu discernir o lançamento das pedras. Devia faltar um pouco de conexão com Deus. Estava reinando, era o rei de Israel, bacana. Mas e aí? Por que naquele momento ali da prova ele falhou? Por causa da conexão. Eliseu foi lá, mandou ele lançar uma flecha, lançou e decretou a vitória. E depois mandou ele lançar no chão, mais fácil.
criados e estudados em escola pública. Dava até para pagar, mas muito filho. Aí vem 1, 2, 3, 4, filho. Mas aqui manda ter muito filho. Você viu que tem isso lá em cima, né? Inicial. Manda encher a casa de filhos. Lá em casa a gente acusou, foi 4. Mas eu tinha uma irmã aqui que tinha 10 filhos. Minha mãe tem 13. Ah, 13? Gente. Ah, tá vendo? Então, isso aqui é fé, nem Israel viu que não é fé. Então, né? Essa é a prática, né? Então, quantos pais investiram em seus empregos? Eu sempre, nesses 30 anos aqui de ministério, eu já vi de tudo. Eu já vi de gente feliz da vida, né? Sucesso profissional. Ih, que beleza, melhorei de emprego, agora estou bombando. E os filhos? Às vezes nem tem tempo de filhos. Hoje então é uma loucura. Hoje é uma loucura, porque às vezes a mãe chega e não consegue ver o filho acordado no trabalho. O filho já está dormindo, já chega, ou o pai também. Consegue, hoje a gente bota o filho na creche. Época boa foi da minha época. Criava todo mundo com o pé no chão. Não tem nada de creche nada, vai comer aí tutu, aí com feijão, senta aí no chão. Então, hoje é um modernismo, né? E a gente quer ter um pouco de contato com as crianças. Como eu já falei anteriormente aqui, né? Os dois precisam trabalhar para compor a renda e a criação fica para alguém criar. Nós vivemos isso, esses momentos. Agora, não adianta a gente investir somente nessa área. A gente precisa investir na criança na área espiritual. Orientar a criança, ensina o menino o caminho que deve dar. Ele vai ficar na minha idade, não vai desviar. Vai ficar velho. Essa é a promessa de Deus. Então, o maior desempenho que nós temos é ensinar o menino, a menina. A gente hoje já não tem mais filho pequeno, ensina os netos, ajuda os netos. Às vezes os pais não são crentes, mas você é. Isso é fundamental. Então, lamentavelmente, os pais investiram em seus empregos, no sucesso profissional e não acertaram o alvo. Eu ainda acredito em aliança. Anel, esse que a gente usa no dedo. Eu quando vejo televisão, raramente eu vejo televisão, mas quando eu vejo televisão, uma entrevista, uma pessoa bem sucedida, aquela coisa, a primeira coisa que eu olho é o dedo, para ver se tem aliança. A maioria dos bem-sucedidos são mal casados. Incrível isso. Pode observar. Eu olho logo a aliança. Está sem aliança, para mim não é casado. Se você é casado e não usa aliança, também você não é casado. Porque esse anel é que firmou a aliança. Então, eu sou observador. Um cara bom ali, uma mulher boa, bem sucedida, entrevistadora e tal, mas ela não tem uma aliança, porque ela cuidou de outra parte, mas não cuidou do casamento. São os sucessos que as pessoas buscam, repito, sucesso profissional. E, lamentavelmente, não acertaram o alvo. Arrumam compromissos demais. E não tem tempo
Então eu louvo a Deus porque trabalhei, a Carla ficou em casa lá na Boa Vida, padre e filho, não é mole, né? Tadinho. Mas eu chegava em casa e ainda tinha que procurar as crianças. As duas meninas se escondiam e eu tinha que achar, né? A casa era grande, né? Mas elas eram pequenas. Elas subiam dentro do guarda-roupa, embaixo do meio de uma mesa de cena. E eu como doido, cansado, chegando na light e tendo que procurar criança. Mas elas lembram disso até hoje. Então, isso faz parte. E hoje, gente, com essas ideologias que lamentavelmente estão consumindo as nossas crianças, os nossos jovens, quem vai ser dos nossos jovens? Se essa, eu tenho certeza que isso não vai vingar. No Brasil não vai vingar. Deus vai puxar o tapete e vai mudar as coisas no Brasil. Porque Deus ama o Brasil. O Brasil é uma das nações mais ricas que tem. Então Deus ama essa nação e algo vai acontecer. E a gente está orando para isso. Porque nós não vamos suportar ver nossos filhos envolvidos com essas ideologias, as coisas doidas. Então, olha só, pegue suas flechas e use todas elas, não só três, como o Jeoás. Então, a oração, eu coloquei de fé aqui, a oração é fundamental, mas não é suficiente se você não tiver um alvo. Qual é o alvo da sua oração? Porque às vezes a gente joga palavras no alto, né? No céu, chama-se do céu, né? Mas não temos um alvo. E a gente precisa ter um alvo. Por exemplo, o jejum. O jejum é fundamental, mas não é suficiente se não tiver um propósito. Se você não tiver um propósito, é melhor fazer dieta. Para de tomar o café da manhã, faz uma dieta. Agora, quando é jejum, tem que ter um propósito. Você tem jejuado com o seu filho? Pensa nisso. O seu filho voltar, o seu filho se converter, o seu filho ter um encontro com Jesus. Eu costumo dizer um encontro pessoal. Porque encontro tem um montão. A gente encontra Jesus através de alguém que encontrou. Agora, aquele encontro pessoal, poucas pessoas na igreja tiveram esse encontro. Um encontro pessoal. E é fundamental esse encontro. Então, temos que ter um alvo nas nossas orações, temos que ter propósito nos nossos jejuns. Agora, algo fundamental dentro da sua casa: seja exemplo. Seja exemplo. Não precisa mais nada. Você não precisa brigar, não, seja exemplo. O seu filho precisa ver o seu comportamento diante de Deus. Amém? Precisa ver. Como você se comporta diante de Deus na sua vida? Vou dar falando em exemplo, seja exemplo, vou dar um exemplo, ou vários exemplos. Primeiro, evitar palavras torpes. O crente não tem que ficar falando palavrão. Amém? Amém. Não, isso foi coisa do passado. Quando der uma topada, fala: glória a Deus. Crente é assim. Antigamente dava uma
Você viu? Não, como é que é? Aí diz, não. Viu, pastor? É o diabo? Eu não sei quem. Caramba, falou todo mundo. Quem vai ser quem querer ser crente? Se a igreja é isso, imagine. Somos todos falhos. Mas eles não precisam saber. Né? Então ele vai falar mal da igreja, falar mal dos líderes. Não estou falando do líder local, não, dos líderes. Todos os líderes. A gente fala, né? Mas fala com a pessoa adulta, fala longe das crianças, porque elas assimilam, né? Frequentar os cultos regularmente. Isso é fundamental. Às vezes a mãe, o pai, desanimado, não vai para a igreja, vem a mulher, o marido, o filho, ou vice-versa, né? E tem outra coisa fundamental. Entendi. Só porque eu falei fundamental. É para dar uma ênfase. Se fosse água aqui, né? Pode ser. Tá? Outra coisa fundamental. Ler a Bíblia, orar e ser crente. Esse negócio não, tem que ser crente. Tem que ser crente em casa, tem que ser crente na igreja, tem que ser crente na empresa que trabalha, tem que ser crente em todo lugar. Amém? Amém. Então, é fundamental que seu filho olhar para você e ver que você é uma mulher de Deus. Amém. Que você é um homem de Deus. Mesmo na hora do nervosismo, do desequilíbrio, do distúrbio, aquela coisa toda, você se mantém. Isso é fundamental. Lembra daquela história que eu contei? Quem está chegando não lembra, né? Eu vou contar agora, eu vou contar a história. E vem eu da Light, naquele trem super lotado, Santa Cruz, morava em Paraguai. E aí, chegou em Padre Miguel, dá licença, aquele negócio todo, né? Não sei se vocês já foram de trem lotado. Gente, que coisa gostosa. Dá licença, e quando eu cheguei na porta, o cara segurou a porta, olhou para mim e falou assim, não vai soltar não. Eu falei, o quê? Ele falou, não vai soltar não. Vou deixar ver a porta. Gente, o cara de 2 metros de largura, 3 de altura, parecia um Golias. Eu fiquei nervoso. Fiquei muito nervoso, aí que eu fiz? Fui para outra porta. Deixei um bobão lá, segurando a porta. Falei, tá bom. Aí saí, perdi, saltei lá em Guilherme da Silveira. E andei a pé até a Rua Curubu lá. Estado Real, feliz da vida, porque eu estava vivo. Se aquele cara me dá um soco, Deus me livre, IMS direto. Agora aquele cara é um capeta. Podia ser outra coisa, né? Porque logo comigo, e só tinha eu para sair ali. Não tinha ninguém para somar comigo para me ajudar. Dá um tapa nele. O negócio era só comigo. Tá vendo? Aí você tem que ter esperança. Não porque o cara é forte, não. Podia xingar minha vida. Não. Me comportei, né, e consegui saltar na outra estação. Feliz da vida, bobagem. Tá vendo? Bem, ser obediente a Deus, fundamental, obedecer. Então, olha só, preste atenção nisso, hein? Resta pouco tempo para a sua família. Pouco tempo. Não erre
porque os dias maus já chegaram. A perseguição à igreja já chegou. Então falta pouco tempo. Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele diz assim, ó: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Você percebe que Deus cobra isso de nós? Não adianta a gente fazer comida aqui. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa intenção. Então, se você buscar para a sua família de todo o coração, algo bom vai acontecer. Amém. Acredite nisso. E a comunidade Shalom, ela define esse de todo o coração. Gostei da definição. Significa voltar-se para Ele. Isso, né, é de todo o coração. Inclinar a Ele sua alma e dispor-se a investir tempo em sua presença. Investir tempo. A gente não tem muito tempo para Deus. A gente faz uma oraçãozinha de manhã, né? Vai trabalhar, loucura total, e corre, folga do trabalho, e se der, a gente até a hora. Se a gente não criar o hábito, não consegue. Porque a gente consegue dormir até essa hora, sem agradecer a Deus pelo dia. Né? E aí continua a definição: buscá-lo de todo o coração é dar a Ele exclusividade, sem distrações na oração. Está vendo? Sem distrações na oração, na leitura e no aprendizado de sua palavra. E a gente vê que as pessoas não se interessam muito pelo estudo bíblico. É fundamental. Se a gente não estudar a Bíblia, gente, esse negócio de viver só de pregação, não alimenta não. Só na hora. Amanhã vamos perguntar: o que o pastor Ailton pregou? Ih, sabe que eu não lembro? Agora o estudo bíblico não, ele fica no teu coração. É fundamental você aprender a Bíblia. Então vamos investir no estudo bíblico. E para encerrar, Efésios capítulo 6, versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que bacana. Então, trata do seu filho com disciplina e admoestação do Senhor. Vamos lá? Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Deus, que o Senhor nos proporcione a acertar os alvos. Nos ajuda, Senhor, ajuda essas pessoas que aqui estão, essas mães, esses pais, que ainda têm filhos, crianças, que precisam ainda serem disciplinadas, admoestadas, mas precisam, ó Deus, ver o exemplo dentro de casa. E assim eu oro crendo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor Adriano. Vamos lá. Eu queria convidar vocês, todos que viessem aqui à frente, nós vamos rapidamente ungir você. Olha aí, faz uma mexida também.
você, Aleluia. pela sua família, Glória a Deus. pelos alvos que você tem diante do Senhor agora. Feche os seus olhos, fique no seu lugar. Está tranquilo que o irmão Nego é só botar a mão na sua testa, sem problema algum. Mas eu quero que você mentalize agora qual é o alvo na sua vida, que você vai interceder agora. Amém. Qual é a flecha que você vai disparar agora, com o propósito de alcançar uma vitória na sua família. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu tenho um marido que gosta de uma bebida. Poxa, isso me incomoda tanto. Coloca como propósito de oração ao Senhor. A senhora, pastor, eu tenho um filho que está fumando. Sabe, eu não sei como administrar isso. Não administra isso. Coloque propósito de oração diante do Senhor. Glória a Deus. Toma Deus essas pessoas. Sabe, pastor, na minha casa de vez em quando eu com algumas pessoas, algumas amizades que não são legais. Coloque o propósito diante do Senhor. Coloque essas flechas diante do Senhor nessa noite. E peça ao Senhor, Deus, que aquele prazer que Ele sente de beber seja agora revertido e que aquela bebida ela desça de forma amargosa. Você perca o gosto, perca a vontade, perca o prazer, perca a alegria. Aleluia. Por essa substância no seu corpo. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos agora todo vício colocado diante de Ti pela sua igreja. Pai, manifesta o Teu poder e liberta, Deus, aquele que está cativo, aquele que está preso, Deus. Aquele, Deus, que já não tem força para se libertar, Deus, porque nós sabemos que o vício ele controla, domina. Mas o Senhor é o provedor de todas as coisas. E o Teu nome há poder, Deus. Por isso, em nome de Jesus, Deus, que todo vício nós colocamos diante de Ti agora caia por terra. E a nossa
que enquanto nós estamos prostrados diante de Ti, a nossa casa estará de pé para a glória do Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nossas crianças, abençoa, Senhor, os nossos filhos, abençoa, Senhor, os nossos netos, abençoa, Deus, e enche a nossa casa com a Tua presença, enche os nossos corações com a Tua presença, aqueles que estão cegos, que voltem, ó Deus, a enxergar, aqueles, ó Deus, que perderam o entendimento, que voltem, ó Deus, a sua racionalidade, Deus, e que a nossa casa, Deus, como um só propósito, ó Deus, em uma só fé possa declarar que Tu és o governante do nosso lar, Deus. Que o marido venha se unir à esposa, que a esposa se una aos filhos, e os filhos se unam aos pais, e toda esta casa, Deus, que nós apresentamos diante de Ti, ó Deus, glorifique o Teu nome, Senhor. Transforma as nossas vidas, é o que pedimos nessa noite, Deus. E acreditamos, ó Deus, que não estamos aqui por acaso, mas foi o Teu Espírito Santo que nos conduziu para este lugar, Deus. E hoje nós damos mais um passo para a nossa vitória. Hoje nós avançamos mais, estamos mais próximos da nossa vitória, Jesus. Conduz as nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor nos concede, nós devolvemos a Ti, Deus, em oferta de gratidão. Glória a Deus. Que possamos, ó Deus, ouvir Louvado seja Deus. a cada dia, a cada momento, Deus, Aleluia. palavras de amor. Que possamos ouvir, ó Deus, a cada circunstância, ó Deus, palavras de fé, Deus. Por mais que as circunstâncias mudem a nossa volta, o Senhor continua sendo o mesmo, Deus. Aleluia. Continua tendo controle de todas as coisas, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós ungimos cada pessoa aqui, Deus. Talvez alguns que até não acreditam, talvez alguns que estão sendo movidos pela rotina, pela tradicionalidade. Mas, Deus, nós colocamos porque nós acreditamos. Nós levantamos um clamor porque nós confiamos. E nós acreditamos que o Senhor é o único que pode mudar histórias, Deus. Por isso, Deus, transforma a cada um, Deus. Que a cada momento, a cada oração, a cada palavra, Deus, seja algo de aproximar a nossa casa do Senhor. Cura, Senhor, os enfermos. Liberta, Deus, de tudo aquilo que não provém de Deus. Talvez algo que nós não tenhamos colocado aqui nesse momento, Deus, mas a Tua igreja já colocou e o Senhor já anotou, o Senhor já escreveu, e o Senhor é o único que pode dar ordem aos seus anjos em favor do Teu povo, Deus. Por isso, Deus, abençoa, em nome de Jesus. Nessa noite, Deus, nós abençoamos,